Salve, salve, galera! E aí, tudo bem com vocês? Suave na nave, tudo tranquilão? Claro que sim, todo mundo na manha de jabuti, devagar e sempre, ok? Aproveito para mandar um abraço a você, querido estudante de todos os rincões de Rondônia. Seja você, seja onde você estiver, lá na beira do rio, se você está ali próximo às margens do rio, se é uma população ribeirinha, se são quilombolas, se são indígenas, se são sitiantes, enfim, estamos convidando você para mais uma jornada geográfica. E, obviamente, um abraço para o nosso querido professor presencial que faz a educação chegar aí na ponta com qualidade. Beleza? Vamos lá, meu diretor, vamos lá, aula 13.1, sem mais delongas. A gente vai falar hoje para você sobre as migrações, parte 2, ok? A gente vai falar sobre as migrações internas, migrações e preconceitos. Bem, aí a gente começa a falar, melhor para você, sobre o período colonial, ok? As migrações internas acompanhavam os sucessivos ciclos de desenvolvimento da economia regional, relacionados à agricultura de exportação, criação bovina e a extração mineral. Então, lá no período colonial, a gente estava ainda a economia, a migração no Brasil estava muito relacionada à economia, ok? E essa economia estava ainda se desenvolvendo, ainda era muito frágil, estava num momento ainda se iniciando aqui no Brasil, ok? Então, a gente está falando aí no período em que o Brasil era colônia de Portugal. Aí, ó, a gente teve, colocou aí alguns exemplos para vocês, né, sobre a cana-de-açúcar, que estimulou o desenvolvimento lá no Nordeste brasileiro, no início da nossa colonização, ok? Criação de gado. A criação de gado, ela vai contribuir principalmente para a ocupação do sul do Brasil. E a mineração, seja ela de ouro, diamantes, ok? Vai atrair migrantes para Minas Gerais e para a região central do Brasil. Então, repare que nesse primeiro momento, a gente tem o Nordeste, o Sul e Minas, que está ali no Centro-Oeste, indo para a mineração, indo já para a região central, Centro-Oeste do Brasil. Então, a gente pode compreender que o Brasil estava muito restrito à sua economia, que era uma economia baseada principalmente naquilo que se tinha naquele momento. Por exemplo, na região de Minas tinha mineração, região Centro-Oeste era mineração, principalmente de ouro. Depois eles vão chegar aqui na Amazônia, tá? Então, a criação de gado, ela vai contribuir ali para a ocupação do sul do Brasil, ali a região que hoje, ali os Pampas Gaúchos, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. E a cana-de-açúcar foi o início, tá? Foi o início da nossa colonização ali, principalmente no Nordeste brasileiro, ok? E essa cana-de-açúcar era uma produção que era para exportar, ok? Para exportar. Então, os portugueses trataram a economia colonial desta forma, como a gente está vendo aqui nesse quadro, beleza? E aí a gente teve o ciclo da borracha aqui na Amazônia, ok? O ciclo da borracha de 1870 a 1912. Pelo cultivo, o ciclo da borracha, o cultivo do café, que marcou a economia brasileira entre o fim do século XIX e o início do século XX. Vejam que o ciclo da borracha na Amazônia, ele vai ter esse período, né? O ciclo da borracha vai ter esse período, porque a gente está falando exatamente dessa produção. Chega aí, meu diretor, vamos lá. Então, essa produção dessa borracha que vai alimentar a Revolução Industrial que estava acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, ok? Essa borracha era para fazer o pneu, ok? Então, nós, nesse primeiro momento do ciclo da borracha,
essa borracha, que vem da seringueira, ela só tinha aqui. Então, a produção, quando descobriram que isso vulcanizava e virava pneu, essa borracha saiu daqui e foi exportada para Estados Unidos e Europa, ok? Porque nesses países estava acontecendo a Revolução Industrial. Vamos lá no quadro, meu diretor. E aí, então, nesse momento, a gente está falando ali, ó, da segunda Revolução Industrial. Não é isso? Quando tem a invenção do motor a combustão interna, vai se utilizar o petróleo, vai se utilizar como matéria-prima o petróleo, né? Que vai ter o combustível, óleo diesel, gasolina. Então, muitas pessoas nesse ciclo da borracha vão vir para a Amazônia, ok? Então, vai ter esse crescimento, esse deslocamento de pessoas para a Amazônia, para a exploração da borracha, ok? E o crescimento industrial no Sudeste foi principalmente para a região de São Paulo. Primeiro que a gente tem que falar em crescimento industrial, depois da Segunda Guerra Mundial. Se teve crescimento industrial, obviamente que vai ter deslocamento de pessoas indo em busca de emprego e novas oportunidades, ok? E é a partir da década de 70, devido à expansão da atividade agrícola no Centro-Oeste e à política de ocupação da Amazônia. Então, a partir da década de 70, houve aí a expansão da atividade agrícola no Centro-Oeste e também a política de ocupação da Amazônia. Então, haverá políticas públicas do governo federal, que vai fazer com que pessoas venham para o Centro-Oeste, através principalmente de atividade agrícola, e políticas de ocupação aqui da Amazônia, porque era visto como um vazio demográfico, ok? Esse vazio demográfico, o governo pretendia ocupar esse vazio por achar, né, que seria interessante ter a ocupação brasileira nesses espaços geográficos, poderia estar ameaçado de invasão por outros países, como, por exemplo, a própria Bolívia. Então, a gente precisava integrar a Amazônia às regiões do Brasil, ok? As migrações internas no Brasil, então, a gente tem esses três mapas do Brasil aí, mostrando e evidenciando para você como é que se deu isso. Olha só, a migração de 1950 a 1970 é nesse mapa aqui que a gente pode observar que a gente tem uma bem evidenciada seta azul, ok? Essa seta azul está evidenciando o quê? Evidenciando que as pessoas estão saindo do Nordeste em busca de oportunidades em São Paulo. Beleza? Professor, mas é só para São Paulo? Não. Principalmente para São Paulo. Por que, professor, que é principalmente para São Paulo? Porque olha aqui, ó, aqui é São Paulo. Estou clicando em cima de São Paulo. Olha a setinha de São Paulo, como é a mais espessa, né? A mais grossa ali. Então, mas eles foram para outros lugares também, né, professor? Sim, aqui, ó, para o sul do Brasil. Essa outra seta aqui, ó. Tá? Então, também vieram para o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ok? E tem uma outra seta evidenciando que eles também, os nordestinos, foram para o Rio de Janeiro. Beleza? Então, esse mapa do Brasil evidencia que de 1950 a 1970, o fluxo migratório era esse polo de atração que se desenvolvia ali na região sudeste do Brasil, especialmente em São Paulo, se industrializava, ela se desenvolvia a sua indústria, ok? A gente estava passando por um processo intenso de industrialização ali na região do Sudeste, principalmente em São Paulo, ok? São Paulo e Rio de Janeiro. Então, o que vai acontecer? Nordestinos estarão fugindo da seca, fugindo do desemprego, em busca de novas oportunidades
de emprego, novas oportunidades de educação, novas oportunidades de uma melhor qualidade de vida, ok? Então, nesse primeiro momento, Nordeste vai em direção principalmente do Sudeste. E do Sudeste, a principal cidade para onde eles foram, nordestinos foram principalmente para São Paulo, ok? Agora aqui, ó, no mapa 2, está mais diversificado, ok? Olha só, então, nesse mapa 2 está mais diversificado e notem que essa seta que era muito grossa aqui, ou seja, que evidenciava esse fluxo muito intenso de nordestino indo em direção a São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, agora não vai mais ser assim. Vai ser menos larga, ou seja, vai diminuir esse fluxo de pessoas indo em direção a São Paulo e Rio de Janeiro, ok? Então, neste momento de 1970 e 1990, professor, mas vai continuar? Sim, vai continuar esse fluxo. Só não vai ter a mesma intensidade do que aconteceu aqui, ó, em 1950, na década de 50 e 70, ok? Já de 70 a 90, vai diminuir esse fluxo e aí vai acontecer mais um fenômeno. Esse fluxo do sul do Brasil em direção ao centro-oeste e ao norte do Brasil, incluindo Rondônia, ok? Lembrando que nesse período da década de 70 e 90 vai acontecer o ciclo agrícola aqui na nossa região, o ciclo do ouro. Então vai ter uma migração muito grande de pessoas vindo de diversas partes do Brasil, principalmente do sul do Brasil, ok? Aí, a partir da década de 70, a gente vai ter uma outra realidade. A gente tem ainda o fluxo migratório de muitos nordestinos indo ainda em direção de São Paulo, mas aqui vai acontecer um outro fenômeno. Vou apagar e vou mostrar que fenômeno é esse. Olha só uma setinha voltando. Olha ali, ó, tá vendo ela aqui? Ó, vou riscar nela aqui, ó. Então, ela está voltando para o Nordeste. Professor, isso quer dizer o quê? Que muitas pessoas estavam voltando para a sua terra de origem, ok? O Nordeste. Então, era um retorno de nordestinos para os seus estados, suas cidades natais lá do Nordeste brasileiro, ok? Mas o fluxo de migração interna em regiões do Sudeste continuou para o Centro-Oeste e continuou para a Amazônia, ok? A partir de 30, os deslocamentos internos da população brasileira tornaram-se mais expressivos, promovendo uma redistribuição de pessoas pelas regiões. Nós tivemos a lei de cotas que restringiu a entrada de estrangeiros, a industrialização e o desenvolvimento urbano da atual região Sudeste. Marcaram a estruturação de um intenso fluxo interno de população em direção a esta região, principalmente de nordestinos. E o que eles buscavam? Olha aí, ó, busca de trabalho e melhores condições de vida. A mão de obra barata dos nordestinos foi absorvida por diversos setores: metalurgia, indústria de peças e automóveis, construção civil, empregados domésticos, e desempenhou papel importante no crescer econômico e na urbanização da região Sudeste. Então, olha só que interessante, os nordestinos que foram em direção ao Sudeste, eles iam em busca de melhor qualidade de vida, emprego, renda, enfim. No entanto, os empregos que eles conseguiam, geralmente, na sua grande maioria, eram trabalhos com menos qualificação, ok? Uma qualificação essa que a maioria desses nordestinos chegavam numa grande cidade dessa e não tinham as qualificações
dos operários, de técnicos que eram necessários para a indústria para ter um salário melhor. Então, eles ficavam geralmente ocupados nessas ocupações que exigiam menos qualificação, menos, enfim, ensino fundamental, às vezes não tinha nem o segundo grau, que hoje chamamos de ensino médio. Então, eles vinham para trabalhar principalmente nessa área, ok? De serviços gerais, na área de limpeza, na área de no máximo, ser operário, enfim. Eram essas ocupações que os nordestinos encontravam para eles aqui na região sudeste do Brasil. Vamos lá, meu diretor, no quadro. Professor, isso parece até que o senhor está falando da migração externa, professor, dos latino-americanos que vão para os Estados Unidos. Pois é, interessante, né? Gostei dessa analogia. É, uma boa comparação. Essa migração da atual região Nordeste para a região Sudeste, que ela é uma migração interregional, foi acompanhada da migração do campo para a cidade. Foi justamente na década de 60 que a população urbana superou a população rural no Brasil. Olha só, vamos circular isso aqui, que isso aqui é importante você saber. Ó, eu estou circulando aí, botando uma marcação, para que você saiba que foi na década de 60 que a população urbana superou a população rural no Brasil. Ou seja, nesta década a gente deixou de ser um país de maioria da população na zona rural. E agora o Brasil se torna mais urbano, ok? Então, anota aí. Nessa década, isso inclusive já caiu em concurso, galera. Vocês acreditam? Se não saber que década foi que aconteceu isso, a pessoa erra a questão, beleza? As dificuldades de manutenção da agricultura de subsistência e a concentração fundiária são alguns dos fatores que explicam a aceleração dos movimentos populacionais em direção às cidades. Outros aspectos importantes a saber sobre o êxodo rural. Por que há o êxodo rural? Porque tem mecanização do campo. Porque houve esse polo de atração de desenvolvimento industrial nas cidades. As pessoas vão e saem da zona rural e acontece esse êxodo rural porque as pessoas vão em busca de um acesso a serviços sociais. Serviços esses que podemos falar: saúde, educação, ok? Olha só, inclusive vou até aproveitar, já que nós estamos tocando nesse assunto, e dizer que esses serviços que geram esse êxodo rural em busca de serviços públicos. Por exemplo, nesse momento, uma grande esmagadora quantidade de alunos que a gente tem são da zona rural, pouquíssimos são da zona urbana. Isso não tinha, isso é um projeto, a mediação tecnológica leva o ensino médio ao campo. Olha só que legal. Antigamente não tinha isso. Se a pessoa quisesse continuar estudando, né, ela saía do campo e ia para a cidade para continuar os estudos, ok? Então a gente tem um ensino médio que ajuda muito o aluno a ter um tempo a mais no campo e se preparar para futuramente fazer uma faculdade, beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Então, a gente também tem outro aspecto do êxodo rural, as maiores possibilidades de emprego. Mecanização, vou apagar tudo aqui, ó. Mecanização do campo gera desemprego, beleza? E as pessoas saem do campo em busca de emprego, ok? E, obviamente, melhores condições de vida. Atualmente, as atividades econômicas tornaram-se mais diversificadas em todas as regiões. Além disso, a guerra fiscal travada pelos estados que lançam de isenções de impostos para atrair empresas leva a uma relativa desconcentração industrial. Olha só, vou apagar de novo tudo que eu grifei.
para mostrar aqui para vocês uma coisa. Olha, primeira coisa que o texto fala, que é atualmente. Então, atualmente a atividade econômica ela está mais diversificada, ou seja, são várias áreas de produção, vários tipos de serviços, várias atividades econômicas, ok? Isso gerou e gera uma guerra fiscal, ok? Quem que faz a guerra fiscal? São os estados. Por que que eles fazem essa guerra fiscal? Eles fazem essa guerra fiscal justamente para atrair essas empresas, para atrair indústrias, para que se instalem nas cidades desses estados, ok? Então, o que que elas fazem para atrair essas indústrias, essas empresas, essas grandes indústrias? Elas diminuem a isenção de impostos. Que mais que ele faz? Às vezes, doa o terreno de graça para essas indústrias, ok? Professor, dá um outro exemplo. Olha só, além da isenção de impostos, ele ainda diz assim, olha, não é só a isenção de impostos que eu vou lhe dar. Eu vou lhe dar uma década sem você precisar pagar impostos. Olha só, que coisa louca. Então, foi isso que aconteceu. Então, esse processo de guerra fiscal fez com que, inclusive, houvesse aquela palavra lá no final do texto. Olha só qual é a palavra. Vamos lá, meu diretor? A palavra é desconcentração industrial. Professor, o que seria desconcentração industrial? Obviamente que vem da própria palavra. Desconcentração quer dizer que uma hora estava concentrada, havia concentração industrial. Só que agora está havendo o inverso, é a desconcentração industrial. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que as indústrias estão saindo de onde elas se encontram. E por causa dessa guerra fiscal, elas vão se instalar em lugares que elas têm maiores benefícios tributários, vão ganhar terrenos imensos para a construção de seus galpões para a produção, ok? Então, meus queridos, quando falar em guerra fiscal, entendam isso. É uma espécie de leilão entre cidades para atrair indústrias. Indústrias, pode ser, quando a gente fala em indústria, pode ser uma empresa, pode ser uma multinacional, ok? E se estamos falando de desconcentração industrial, a indústria sai de um lugar concentrado como São Paulo e vai para uma menor, como por exemplo o Ceará, ele vai alterar a dinâmica do fluxo populacional, ok? Caracterizado pelo crescimento das cidades médias e em ritmo superior às metrópoles lá da região sudeste. Então, cidades como Fortaleza, Salvador, passaram por esse processo de se tornar um polo de atração e tirar da região sudeste do Brasil, onde tem essa maior concentração, que ainda está no eixo Rio-São Paulo, essas empresas foram para as cidades menores ou cidades médias, ok? Que aí, meus queridos, obviamente que esses lugares onde essas indústrias vão se instalar, vai haver um fluxo populacional em busca de emprego onde essas indústrias se instalarem. Beleza? Essa é a dinâmica da população. Onde tem indústria, vai haver fluxo populacional indo em direção de cidades que têm elas. Ok? Então, olha só, nas últimas décadas, a economia dos municípios de até 500 mil habitantes cresceu quase 600%. Estimulando a migração que levou o número de moradores. Então, as pessoas saem cada vez mais das cidades grandes em busca de cidades pequenas e cidade média. Por isso que o título do texto é A Festa do Interior. Olha só, esse primeiro mapa dos anos 70 evidencia que, olha só, as pessoas saíam do Nordeste em direção ao Sudeste em busca de emprego. Já nos anos 90, agora, digamos assim, mais ou menos que equilibrou essa balança aí. Tanto pessoas do Nordeste continuam indo
para a região sudeste, principalmente Rio e São Paulo, mas também tem nordestinos retornando para casa. Por quê? Porque teve essa desconcentração industrial que eu acabei de explicar. E as pessoas estão indo retornando, estão vendo possibilidade de conseguir um emprego na sua terra natal. Beleza? Olha lá. Lá em 2020, 2 em cada 3 brasileiros moram em cidades pequenas e cidades médias. Ok? E ainda tem outro detalhe. Como você acha que é a vida numa metrópole? Muito bem. É uma cidade que tem muito engarrafamento, tem menor qualidade de vida, as pessoas passam muito tempo no trânsito, demoram, tem que acordar de madrugada para chegar 8 horas no trabalho. Beleza? Então, essa também qualidade de vida que caiu nas metrópoles, na cidade grande, agora retornando para as cidades médias e cidades pequenas, há um retorno maior, resgata um pouco dessa qualidade de vida, ok? Menos violência, como temos nas cidades grandes, beleza? Então, isso é também uma vantagem que as pessoas veem em retornar ou ir morar em cidades médias e cidades pequenas, beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor? Professor, então quer dizer que agora o Brasil passa também por um processo de retorno de pessoas saindo da cidade grande e indo para a cidade média e pequena? Exatamente. Olha só, lá nos anos 90, mais de 5 milhões de brasileiros trocaram de cidade, mas apenas 6 foram para as grandes capitais. Então, vejam só que as cidades... as grandes cidades continuam sendo polo de atração, mas as cidades pequenas e as cidades médias também se tornaram polo de atração, ok? Olha só, as migrações interregionais dos anos de 95 até 2000. Olha só, aqui a gente está no Nordeste, falando do Norte. Aqui, ó, vamos falar do Norte. Então, o Norte... Você pode ver que tem pessoas que saem do Nordeste, vão para lá, do Sudeste, vão para lá não, né? Vem para cá. Centro-Oeste também, ok? E Sul, ó, agora bem pouca gente do Sul vindo para a Amazônia, ok? Já no Nordeste, olha só que interessante no Nordeste. Essas setas que você está vendo em vermelho, agora eu vou mudar a cor porque está em vermelho, né? Vou colocar um preto. Olha só. Opa, a cor foi branco. Olha só essa seta aqui, ó. Bem larga, né? Bem espessa. É gente do Sudeste retornando para o Nordeste, ok? Já aqui no mapa do Centro-Oeste, a gente tem o quê? Pessoas indo do Nordeste para o Centro-Oeste e do Sudeste também em busca do Sudeste em direção ao Centro-Oeste, ok? Poucas pessoas do Sul indo para lá e poucas pessoas do Norte também, ok? Já o Sul, quem é que mais vai para a região Sul do Brasil nesse período? Quem mais foi, né, nesse período? O pessoal do Sudeste, ok? E agora, esse último aqui, evidencia o Sudeste, o grande campeão ainda, com toda essa dinâmica de retorno para o Nordeste, ainda tem muitos nordestinos que vão em busca de qualidade de vida e emprego no Sudeste, ok? Então, o Nordeste permanece como o principal polo de emigração. Emigração. Professor, eu não lembro mais o que é imigração. Emigração é a saída, ok? Constituindo a única região que registrou volume de saída de população superior à entrada. No entanto, a partir da década de 90, é marcante o fluxo de pessoas para a região. Em sua maioria, refere-se a nordestinos que, devido às dificuldades encontradas no Sudeste, retornam ao seu local de origem. Olha só que interessante, acabamos de falar. E está aqui, novamente, o mapa do ano 2000. Olha só, está aqui, região Sudeste. Vou grifar aqui São Paulo, tá? Olha só, olha São Paulo, como muita gente
que está em São Paulo está voltando para o Nordeste. Professor, então quer dizer que os paulistas estão indo para o Nordeste? Não, 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 não. Entenda, não é o paulista. São principalmente os nordestinos que foram morar em São Paulo em busca de emprego. Agora estão retornando para a sua cidade natal, ok? E também há de se frisar que os nordestinos também continuam indo para a região sul e sudeste do Brasil, ok? Olha aí, Brasil, porcentagem de imigrantes por região. A parte vermelha são os residentes imigrantes e o azul são pessoas natural daquele lugar. Então, note que o azul ainda permanece em todos esses gráficos de todas as regiões do Brasil. Mas a que mais se equipara ali, digamos assim, que tem uma menor disparidade, vai ser centro-oeste, entre os residentes imigrantes e o residente natural. Beleza? Movimento migratório, esse movimento migratório de transhumância, também chamado de sazonal, ele está determinado pela sazonalidade, ou seja, as mudanças climáticas, ou as mudanças das estações, ou secas temporárias, vão fazer com que as pessoas se desloquem, falando do Nordeste, né? Do agreste para a zona da mata, para a colheita e moagem de cana. E o agreste, da zona da mata para o agreste, no período de chuvas, que voltam para fazer a sua roça, ok? Então está aí um mapa evidenciando esse deslocamento do sertão nordestino para o litoral e do litoral, no tempo das chuvas, para o sertão nordestino. Então, esse é o movimento sazonal que ocorre nesse deslocamento migratório, deslocamento de pessoas lá no Nordeste, ok? Olha só, movimento pendular. Esse movimento pendular é o deslocamento diário de pessoas entre municípios distintos, ou seja, mora num município e trabalha em outro, para fins de trabalho ou estudar, ok? De dia vai para a região metropolitana, ou seja, uma metrópole, e à noite vai da metrópole para a região metropolitana. Região metropolitana é aquele conjunto, inclusive, de cidades satélites, cidades menores que estão ali ao redor daquela grande metrópole, ok? Então, eu posso falar para você, meu querido aluno, que esse movimento pendular acontece, inclusive, aqui em Rondônia. Professor, aqui tem. Pessoas saem de Candeias para vir trabalhar aqui em Porto Velho. Depois, não tem tempo para almoçar, porque é longe, é 20 quilômetros para ir, 20 para voltar. Então, almoçam aqui, ficam aqui pelo centro, só voltam para casa às 18 horas e, às vezes, chega às 7, 8 horas da noite. Olha só. E de manhã acorda às 5 da manhã para chegar até umas 7h30 para 8 horas no trabalho aqui em Porto Velho. Então, ao nome dessa migração diária, chama-se migração pendular, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor? Professor, pendular é porque parece aqueles pêndulos de relógio? Exatamente. Então, é por isso que vai e volta, vai e volta. Esse deslocamento é diário. Aqui a gente deu um exemplo, né, que acontece na grande São Paulo, que é o principal estado do Brasil em relação à industrialização, e esse processo se dá de forma muito intensa entre vários municípios de São Paulo, ok? Só que a migração tem a questão também do preconceito, ok? As migrações, elas são fundamentais na história de todos os povos, que promove o desenvolvimento, o intercâmbio cultural e muitas vezes são a causa de conflitos. No Brasil, principalmente no sul e sudeste, costuma-se difundir uma visão equivocada de que a grande concentração de nordestinos nessa região seria a causa dos problemas sociais dos grandes centros urbanos, como a violência e o desemprego. Não pode pensar assim, porque quem tem que dar essa resposta para a sociedade é o Estado, através de políticas sociais que incluam as pessoas. Beleza?
Aí querem colocar a culpa do nordestino, isso não tem nada a ver. Vamos lá. A mobilidade populacional é uma condição humana. Deslocar-se pelo espaço em busca de melhores condições de vida traduz-se como uma estratégia de sobrevivência pelas sociedades humanas, desde os primórdios do tempo. O PNUD, 2009, destaca a mobilidade como uma das liberdades fundamentais das pessoas. A prática de preconceito contra migrantes evidencia desconhecimento. Olha só que interessante. Olha só. A prática de preconceito contra os migrantes evidencia desconhecimento e desprendimento das histórias pessoais. Olha só que interessante. Isso é verdade, principalmente nos grandes centros urbanos. Você acredita que aqui, na Amazônia, a gente vê, às vezes as pessoas têm aversão, quem é, por exemplo, quem está em Manaus, que chega alguém de Belém, as pessoas não gostam, vê que pessoas vão estar tirando o emprego delas. Olha só, de pessoas que estão em Belém, chega pessoas de Manaus para morar. Então, acontece às vezes em alguns lugares do Brasil. Só não é de forma tão intensa como acontece nos Estados Unidos e na União Europeia, ok? Mas a gente tem, sim, esses preconceitos. Na região sudeste tem preconceito com o nordestino. Olha só que interessante. Então, só que as pessoas têm que entender que não é necessariamente o problema de ser nordestino ou sulista que vai aumentar ou diminuir a violência. Isso são políticas públicas que têm que ser implementadas pelos nossos governantes em todos os estados, em todos os municípios, em todo o Brasil. Ok? Então, essa foi a nossa conversa sobre migrações internas no Brasil. Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Tchau!